Sejam bem-vindos ao canal Rotinas de Contabilidade. E no vídeo de hoje eu trago informações sobre um processo que entrou em exigência na Junta Comercial do Estado da Bahia. Esse processo é uma transformação de microempreendedor individual em uma SLU, uma Sociedade Limitada Unipessoal. Mas de antemão, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo. Eu sou Raquel Simões e esse é o canal Rotinas de Contabilidade. Esse processo é de uma colega, certo? Uma colega de profissão que pediu para poder estar ajudando ela a resolver essa exigência. Deixando bem claro que todas as informações, todos os dados aqui expostos são dados fictícios, certo? Que não fazem parte aqui do processo e nem dados da pessoa, tá bom? Foram dados aleatórios que eu fui colocando para poder não precisar cobrir essas informações para vocês. Como talvez você esteja passando pela mesma situação, né, pela mesma exigência, eu trouxe esse vídeo para que sirva de esclarecimento também, não somente para essa colega minha, mas também para você. Tá bom? Então, vamos ver a exigência da Junta Comercial e aí eu volto para poder explicar a vocês em relação às exigências ocorridas. E essas foram as exigências. Primeiro, terá que corrigir o nome da empresa, né? Porque a Junta está colocando, corrigir o nome da empresa individual informado no preâmbulo da parte do ato alterador, pois diverge da situação da empresa na JUSEB. Então, você já sabe que a divergência, né, que o erro está no ato alterador, está na parte da alteração, certo? Porque a Junta já informou a você que você precisa corrigir o nome no preâmbulo da parte do ato alterador, certo? Segunda exigência, informar o aumento de capital em cláusula. Terceira exigência, a profissão está acompanhada do objeto social, sendo necessária a inclusão do evento de alteração de atividades econômicas para a correção do objeto social ou arquivar uma petição corrigindo o objeto social e, depois de corrigido, solicitar uma nova viabilidade. O número do requerimento que originou o processo deverá ser utilizado nos casos de cumprimento de exigências. Se necessário, atualize o requerimento, assine e envie o processo para reanálise. Para cumprimento de exigência, não deve criar outro processo, certo? Então, você vai ter que utilizar o mesmo número de requerimento quando você for cumprir a exigência do seu processo, certo? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que precisa ser corrigido para que esse processo não tenha mais divergências, certo? Não volte aí com exigências. Então, essas foram as exigências feitas pela Junta Comercial e vamos verificar juntamente como é que está o contrato dela, certo? Então, vamos lá. Abrir aqui o contrato. Aqui já informa, né? Alteração por transformação do instrumento de inscrição de empresário individual em sociedade limitada unipessoal. Certo? Lembrando que todos os dados que foram colocados, que estão expostos aqui, são dados aleatórios, fictícios, que foram colocados apenas para fazer o vídeo para vocês, para eu não ter que ficar borrando, né, a imagem. Então, coloquei dados fictícios, certo? Então, a Junta Comercial está solicitando que ela corrija o nome da empresa individual informado no preâmbulo da parte do ato alterador. Então, essa é a parte da alteração. Então, ele está solicitando que ela corrija o nome informado, certo? Então, ela colocou o nome do empresário individual já alterado, já como ele já vai ficar depois da alteração, certo? O nome que tem que constar neste campo de alteração é o nome da razão social que ainda permanece. Por exemplo, é um MEI, é um microempreendedor individual. Então, o nome do MEI, né, a razão social do MEI, ela vem acompanhada com o CPF do MEI. Pode ser na frente, se ele já tiver feita a atualização, como pode ser após o nome do empresário. Então, o nome do empresário que vai constar aqui nessa informação será o nome que consta na razão social. Você vai consultar o CNPJ da empresa e vai colocar aqui o nome de acordo com o que consta ainda hoje na razão social nesta parte da alteração. Ainda na parte da alteração, onde consta registrado sob nome empresarial, esse nome empresarial tem que constar de acordo com a razão social que atualmente consta na empresa na Receita Federal.
certo? O MEI, ele, como eu já falei anteriormente, ele vem com o CPF, né, os primeiros números de CPF. Quem já fez a atualização no sistema, o CPF ele vai vir antes do nome. Se você não fez ainda a atualização, o CPF vai constar após o nome do empresário, certo? Então, você tem que colocar aqui as informações da razão social, como consta o registro na junta comercial. Porque como você ainda não fez a alteração, o nome aqui tem que constar de acordo com o que consta atualmente na junta comercial e você vê essa informação onde você consulta o CNPJ da empresa. Consulta o CNPJ da empresa, vai ter lá a razão social que atualmente pertence à empresa. E é essa razão social e é esse nome empresarial que você tem que colocar aqui nessa informação, certo? Então, a junta comercial está solicitando que ela corrija o nome da empresa individual informado, ok? Para informar o aumento de capital em cláusula. Então, ela não havia colocado a cláusula do capital, do aumento do capital social, então teve que incluir essa cláusula. Você vai incluir a cláusula de alteração, né, de aumento de capital social, tanto na parte de alteração, no contrato da alteração, como na consolidação. Lembrando que as formas são diferentes, mas tem que ter a cláusula do capital social. A próxima exigência, a junta está informando que a profissão está acompanhada do objeto social, sendo necessária a inclusão do evento de alteração de atividades econômicas para a correção do objeto social ou arquivar uma petição corrigindo o objeto social. Então, a parte do objeto social, que é o mais complicado nesse processo. Por quê? Quem acompanha aí os vídeos do canal vai ver que eu coloquei as informações referentes a MEI. Quando você for solicitar uma alteração, uma transformação de um microempreendedor individual, você precisa colocar na viabilidade a informação de alteração de atividade econômica, para que você possa alterar o objeto social. Por quê? Porque o objeto social do MEI, ele normalmente está escrito como comerciante, que é uma profissão. E essa profissão, comerciante, ela vai entrar na parte do objeto social, no campo do objeto social, se você não solicitar a alteração da atividade econômica para poder você alterar esse objeto social. Tirar essa informação da profissão de comerciante e colocar comércio varejista ou comércio atacadista, certo? Então, normalmente, certo? A profissão do MEI, o objeto social é a profissão do MEI. Se você não solicitar na viabilidade a alteração da atividade econômica para poder alterar esse objeto social, ele vai desta forma para a junta comercial. Mesmo que você altere quando você esteja fazendo o seu processo, né, o seu contrato, você coloque o objeto social de forma correta no sistema, ele vai estar constando de forma divergente, né? Com a forma errada, vai estar constando a profissão. E por conta dessa informação, você vai precisar fazer uma solicitação de viabilidade para poder alterar esse objeto social. E é o que a junta está informando aqui nessa exigência. Ela está informando que, sendo necessária a inclusão do evento de alteração da atividade econômica para a correção do objeto social ou arquivar uma petição. Então, você vai precisar fazer ou uma petição, certo? Corrigindo aí esse objeto social no sistema, para que a junta possa corrigir no sistema esse objeto social, e você também vai precisar depois solicitar uma viabilidade para poder corrigir essas informações também para a Receita Federal, certo? Então, a junta tá informando que você vai precisar solicitar uma nova viabilidade. Independente de você fazer a petição ou não, você vai precisar fazer uma viabilidade para poder corrigir o objeto social, que vai ser, no caso, o que ela vai precisar fazer, certo? Ou uma petição e depois a viabilidade, ou a viabilidade logo para poder corrigir esse objeto social. Sempre que você solicitar alteração ou transformação de um microempreendedor individual, solicite a alteração da atividade econômica, mesmo que o MEI não esteja fazendo uma solicitação de alteração da atividade econômica, faça essa solicitação para que você possa alterar o objeto social. Se não, a junta comercial vai colocar o seu processo em exigência e você vai ter que fazer uma nova viabilidade. Outra coisa que vocês podem observar é que nesse contrato não consta o número do requerimento, certo? Então, tem que constar em todas as páginas
no rodapé da página o número do requerimento que originou esse processo, certo? Então, não esqueçam que você precisa colocar o número do requerimento. Outra coisa que levará esse processo a entrar em exigência, se ela der entrada com esse processo dessa forma, é o título. Todas as páginas têm que constar o título, senão vai entrar em exigência novamente, certo? A junta comercial, ela não aceita processo sem título, tá? Então, essa página aqui, ela faz parte da alteração contratual. Então, esse nome aqui, certo? Com o CNPJ da empresa, tudo direitinho, tem que constar aqui nesta página, como título desta página aqui, certo? E você vai fazer isso para todas as páginas que forem da alteração contratual. Faz parte da alteração contratual, vou colocar o título aqui em cima de alteração. A página que fizer parte do contrato social da empresa, então eu vou colocar aqui o título do contrato social. Mas todas as páginas, ela tem que constar um título. Nesse contrato também, ela vai precisar organizar esse espaço, certo? Então, a junta comercial, ela não aceita o processo se estiver com esse espaço em branco, ok? Então, ela vai ter que organizar essas informações para poder colocar aqui nesse espaço, para não deixar esse espaço em branco, senão a junta vai colocar o processo em exigência novamente. Então, são pequenas observações que precisam estar atentos para que evitem que o processo entre em exigência, certo? Então, esse espaço aqui, ó, se mandar o processo com esse espaço, a junta comercial vai colocar o processo em exigência novamente, certo? Então, vocês precisam organizar o processo de vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, trazendo para vocês informações sobre esse processo que entrou em exigência, que talvez seja também a sua dúvida, certo? Qualquer dúvida pode chegar nos comentários, pode estar me chamando, eu estou aqui para poder ajudar vocês. Mas não esqueçam que sua inscrição ela é muito importante aqui no canal, certo? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.